Boa noite. Declaro aberta a 62ª reunião ordinária da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus, em nome do povo bueno-brandense, iniciamos nosso trabalho. Com a palavra, o secretário da mesa diretora, o vereador Leandro Ribeiro Reginato, para proceder à chamada dos vereadores. Boa noite a todos. Boa noite, vereador. Antônio Francisco Eleodoro, presente. Antônio Marcos Martins, presente. Aristeu Brolés Filho, presente. Cláudia Aparecido Borba, presente. Danila Amâncio Alberto Costa, presente. Joaquim de Assis dos Santos, presente. José Wilson Domingues, presente. Leandro Ribeiro Reginato, presente. Suelene Almeida, presente. Senhores vereadores receberam a ata da reunião anterior com 8 horas de antecedência, conforme o regimento interno? Sim. Em discussão, a ata da reunião anterior. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre essa ata? Senhores vereadores estão de acordo com a ata apresentada? Sim. Então, a ata está aprovada. Com a palavra, o secretário da mesa diretora, o vereador Leandro Ribeiro Reginato, para proceder à leitura de correspondência recebida. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara e demais vereadores, com meus cordiais cumprimentos, venho informá-los que foi efetivamente pago pelo governo do Estado, através da emenda parlamentar de minha autoria, recursos para o município de Bueno Brandão, para investimento em melhorias no município, R$190 mil. Contém sempre com os nossos mandatos para contribuir com a promoção do desenvolvimento e bem-estar da população bueno-brandense e Minas Gerais. Desde já agradeço e colocamos nosso gabinete à disposição. Atenciosamente, Dr. Paulo, deputado estadual. Suspendo os trabalhos para conceder a palavra aos oradores inscritos para o pequeno expediente. Lembrando aos senhores vereadores que não é permitido a parte no pequeno expediente, conforme o regimento interno. Com a palavra, o vereador Aristeu Brolés Filho. Boa noite, senhor presidente Joaquim. Boa noite, vereador. A quem cumprimento os demais senhores vereadores, senhora vereadora, senhor Pedro, Zé Marcílio, os funcionários desta casa e o público que nos acompanha pela página da Câmara Municipal. Como sempre falo, o vereador tem um papel de extrema importância junto com a população, em ouvir, dialogar, né, e ser a ponte entre a população e o executivo municipal. Através dos moradores do bairro Santa Rita, num trecho ali conhecido como Antigo Cemitério Velho, solicitaram que reforçasse com o executivo municipal a recuperação da estrada ali do local conhecido como Antigo Cemitério Velho. Recuperação de estrada com a máquina. Gostaria de reforçar também com o Executivo Municipal, onde eu já passei já aproximadamente aí de 15 a 20 dias, a manutenção e a recuperação da ponte entre o bairro Mergulho e o bairro Santana, é a ponte principal ali do bairro ali, a ponte próximo do senhor Vicente Olegário, é uma ponte de extrema importância ali para os moradores. Então, eu peço que a prefeitura faça a recuperação daquela ponte, que um lado daquela ponte ali está desabando, e então eu peço uma atenção que seja feita a recuperação o mais rápido possível. Eu repassei já para o Executivo Municipal, o departamento competente, a recuperação da estrada do bairro Cafundó, próximo ali da família dos Mazzolini, Cafundó de baixo, Cafundó do meio, Cafundó de cima. Então, uma solicitação lá do Gilberto, do Cláudio, do Cido, do Zé Maria e demais moradores, que em breve a prefeitura vai fazer a recuperação ali dentro da sua programação de serviço. Por hoje é só, senhor presidente. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, vereador. Com a palavra, o vereador Danila Amâncio Alberto Costa. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereador. Senhores vereadores, senhora vereadora, Pedro, José Marcílio, pessoal que nos acompanha, os funcionários da casa, muito boa noite a todos. Como eu já falei semana passada, e volto a repetir, no meu entendimento, viver em sociedade, viver bem,
é imprescindível que tenha bom senso, tenha lógica, tenha coerência naquilo que se pensa, naquilo que se faz, naquilo que acontece. E, mais uma vez, né, nós vimos aí alguma incoerência. Já foi falado algumas. Rapidamente fazer um apanhado. Já foi citado aqui que no passado eu fui processado, foi aberto um processo contra mim. E esse processo foi amplamente difundido, divulgado, uma campanha negativa na campanha eleitoral de 2020, né, depreciar meu nome, dizendo que eu tinha feito coisas erradas, que eu estava sendo processado, que eu não teria condições de ganhar a eleição, e etc, etc. E o que eu mostrei que realmente não confere com a realidade, não é verdade isso. Né, fui candidato, minha candidatura, o registro da candidatura foi aceito, né, agradeço a todos que acreditaram em mim, ganhei a eleição, fui diplomado, estou vereador. E também foi feita uma campanha muito forte, negativa, dizendo que eu seria uma oposição ferrenha à administração, ia atrapalhar a administração, impedindo o bom andamento. Mais uma vez, falaram em verdade. Hoje, né, falo e provo que sou a favor da administração. A política vem à parte da administração. Né? Mas essa denúncia, né, foi feita por uma coisa assim, digamos, banal, uma coisa muito fácil. Eu acredito que qualquer cidadão que tenha um pouco de bom senso, que tenha uma capacidade de analisar os fatos e procurar se informar, ele irá saber que um funcionário qualquer, demitido, ele pode requerer uma revisão do seu processo. Isso é lei. O prefeito, em questão, ele não resta mais nada a não ser acatar esse pedido, baseado em fatos novos, e nomear uma comissão com funcionários de cargos efetivos, não comissionados. Estabilidade de emprego. Aí junta-se o parecer do jurídico. Tendo o parecer da comissão e do jurídico, o que o prefeito pode fazer? Ele vai acatar, né, as orientações. Porque se for o prefeito não acatar a orientação da comissão e do jurídico, então não precisa montar a comissão, ele faz o que ele entender. Então ficou muito claro, muito bem, né, qualquer um, que foi tudo dentro da lei. Ou seja, o processo terminou, foi provado que não houve dolo, não houve prejuízo erário, não houve má-fé, não houve irregularidade. Porém, juntamente com essa denúncia infundada, que agora já foi provada que não tem fundamento nenhum, que eu não sou inelegível, que eu não sou ficha suja, o prefeito, na época, exonerou novamente o Claudino baseado nessa denúncia. E agora, recentemente, ele ganhou na justiça, né, para voltar ao cargo dele. Ou seja, ele foi exonerado na administração anterior à minha, depois ele foi reconduzido legalmente. Aí foi denunciado, eu respondi o processo, né, provei que estava certo, e agora o senhor Claudino provou que também estava certo. Ele foi, digamos aqui, eu vou ler só um textinho aqui, ó. Trata-se de mandato de segurança impetrado pelo senhor Claudino Pereira da Silva em face ao suposto ato ilegal praticado pelo prefeito municipal de Bueno Brandão e pelo Ministério Público, pugnado em sede de liminar para reintegrá-lo imediatamente ao cargo anteriormente ocupado no município como motorista. Então a incoerência está nisso, gente. Por favor, você tem a data disso? Essa aqui foi semana passada, essa decisão. E então, a semana passada foi dada a decisão que o senhor Claudino vai ser, né, a justiça ele determina que seja reconduzido ao cargo. Porque ele foi exonerado baseado numa denúncia que ainda teria que ser investigada. Aí o que eu quero chegar na questão da incoerência? Gente, nós olhando o quadro aqui, quantos políticos estiveram aqui e passaram? A política é muito rápida, passa rápido. A vida nossa é muito rápida. Se nós não podemos fazer o bem, se nós não podemos ajudar, para que maldade? Para que fazer essa perseguição política? Para que usar a política para prejudicar as pessoas? A política tem que ter oposição. Certo? Eu tenho aqui aliados políticos e adversários políticos, mas não considero ninguém meu inimigo. Eu não faço denúncia de ninguém, eu não quero prejudicar ninguém. Eu quero que o melhor vença, eu quero que a população ganhe. Mas existe a oposição política e ela tem que ser saudável. A incoerência em tentar fazer essa política suja, essa política maldosa. Eu repudio de todas as formas esses atos, esses acontecimentos. Né? Então, há uma incoerência naquilo que se posiciona, naquilo que se demonstra, naquilo que quer transparecer as pessoas e aquilo que se pratica. Né? Então, fica aqui o meu registro de indignação e também
saber. Esse servidor, quase 4 anos ele ficou fora. Ele vai receber sem trabalhar. Vai entrar com danos morais, materiais. Quem que vai pagar? Ele vai receber um bom valor, porque ele foi mandado embora indevidamente, baseado na denúncia que foi minha. A minha denúncia foi fundada, eu provei que eu estava certo, então ele também estava certo. Né? Dinheiro público que poderia ser utilizado na saúde, na educação, no transporte público, nas estradas, fazer uma ponte, vai ter que ser pago. Ele ficou quase 4 anos sem trabalhar e vai ter os acréscimos, vai receber tudo de uma vez, porque ele vai ter que ser reconduzido. Não tem como, né, provar que ele não foi. Então, eu clamo aqui a todos que façam sua política, que defendam seus ideais, seu partido, sua ideologia, né, mas que respeite a dos outros. Denúncia. Eu não faço denúncia. Sou contra a denúncia. Mas se tiver que fazer, faz uma coisa que tenha fundamento. Se você analisa tudo dentro da lei certinho, vai fazer uma denúncia. Uma pessoa que demonstra ter capacidade de entender as leis, que, né, é um expert, e fazer uma denúncia tão absurda. Mas aí, o que reflete isso? É que na legislação 2013, 2016, foi vasculhado tudo, para achar esse ponto como denúncia, para prejudicar. Ou seja, com a graça de Deus, né, eu, com o coração limpo, com as mãos limpas, fiz uma administração que não digo que não tenha erros. Erros culposos, dolosos não. Fiz o possível e o impossível, fiz o máximo para que a lei fosse cumprida, para que tudo dentro da normalidade, dentro da honestidade, da coerência, da produtividade, do respeito ao cidadão. Isso eu provava a cada dia. Para depois que terminar, receber uma denúncia tão infundada, gastar dinheiro com advogado, ir no fórum, levar nome, ficar sendo questionado por uma coisa que não tem o menor sentido. E aí tem consequências disso. Né? O prejuízo é maior. E aí o digníssimo vereador vai nas redes sociais dizer do processo que eu fui condenado, no meu entendimento, indevidamente, porque na véspera da eleição de 2008, eu era representante da coligação do senhor Raul. E esse cidadão é representante da coligação do Jair Asbar. Ou seja, eu representava todo um grupo político e esse cidadão, o outro lado político. Alguns dias da eleição, ele foi abrir uma representação contra mim, dizendo que eu chamei de ladrão. Só que para sustentar isso, dá testemunha. A testemunha foi um candidato a vereador do seu lado, que foi eleito até, na época, o senhor Clóvis Borracheiro, que não ouviu nada da minha boca, ouviu de um bêbado na porta de um bar. Isso está nos autos. Foi a palavra de um bêbado na porta de um bar contra a minha, que me condenou. Quando eu fui condenado, eu paguei no mesmo dia, não ficou um dia com o nome sujo. Paguei e morreu. Aí ele acha que eu não tenho competência de falar isso, porque eu fui condenado por algo que eu não cometi. Mas se vamos falar em competência, eu nunca fui suspenso da Câmara aqui por agredir verbalmente uma colega, na época superior, presidente da Câmara. Então, acho que esse bom senso tem que ter. Se eu não tenho... Senhor presidente, questão de ordem, senhor presidente. Favor, Isso, se eu questão não de tenho- ordem. aqui no regimento interno, Marcos. Questão de ordem, Se eu senhor não tenho presidente. competência, menos ainda. Não, sim, ó, questão, eu concordo. O regimento Questão de interno é ordem, senhor claro. presidente. Vossa Questão de Excelência ordem. pode pedir a palavra na Sim. próxima reunião. vai Então, ser questão de respondido. ordem. Interesse pessoal, interesse da comunidade. Isso não é interesse, senhor Vossa presidente. Excelência não tem o direito. Tem questão Não, de senhor. ordem, está dentro do Não, regimento. senhor, regimento interno. Regimento. Vamos cumprir o Está dentro do interno, regimento, vereador questão de Marcos. ordem, senhor Por presidente. favor, Marcos. Eu sei, senhor presidente. Eu respeito o regimento. Tanto é que eu estou pedindo questão de ordem. Sim, Esse assunto não é de interesse geral. mas, Por gentileza. eu Tá tenho bom? que repor um Só minuto isso. ao vereador Danilo Marcos. A gente, eu respeito a fala, só que é o seguinte, aí já saiu de interesse geral, senhor presidente. Só isso que eu quero dizer. Olha a inscrição da ordem do dia, senhor presidente. Tá? Obrigado. Só isso, senhor presidente. Vai ser restituído 1 minuto para o vereador Danilo, que ele perdeu 1 minuto lá. Mas questão de ordem, senhor presidente. É de Não, interesse senhor. geral. Está escrito bem claro aqui, ó. Suspendo os trabalhos para conceder a palavra aos oradores inscritos para o pequeno expediente, lembrando aos senhores vereadores que não é permitido a parte no pequeno expediente, conforme o regimento interno. Questão de ordem não é a parte. Não, senhor. Exato, Vossa não é mesmo. Excelência tem todo na próxima reunião. Interesse pedir a palavra geral, no senhor pequeno, presidente. no grande expediente, Exatamente, e senhor responder. presidente. Questão de ordem por ser interesse geral. Todos temos direito à fala. Eu não discordo Vereador, disso. Deixa ele terminar. Deixa, só que é o seguinte, questão de ordem. Isso não é de interesse geral conforme está inscrito. Só isso. Só isso. Tá. Isso acaba ofendendo a honra da minha vereança, assim como dos demais. Vereador, E eu ele não citou uso nome. a palavra para tal. Ele não citou Obrigado, nome. senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Silvana, por favor. Repõe para mim o
1 minuto e meio do Danilo, que ficou, o vereador Danilo, ficou para trás, para ele fazer a conclusão. Obrigado, senhor presidente. Todos que nos acompanham, peço desculpas. Meu interesse não é trazer discussão, nem é manifestar uma opinião minha. Não falei nenhuma mentira e acredito eu que o bom andamento da política, a boa prática da política, é fundamental, interesse público acima de qualquer coisa. Nós dependemos da política para o sucesso, para o bem da nossa sociedade. E uma política saudável, respeitosa, uma política produtiva, ela só tem a crescer. Agora, perseguição política, maldade, fazer essas coisas infundadas, simplesmente porque é oposição na política, eu estou aqui para manifestar a minha indignação, o meu repúdio a esses atos, a essa maneira de pensar. Então, estou defendendo a sociedade, defendendo aquilo que eu pratico. Se eu não posso ajudar, não atrapalho ninguém. O que eu puder fazer, e graças a Deus, nome limpo, transparente, de bondade, seriedade, de honestidade, de companheirismo. Muito obrigado a todos, vocês me desculpem, me perdoem, todos que nos assistem. O meu interesse jamais é causar discussão, nunca ouvi falar que o Danilo discutiu, brigou, repudio qualquer tipo de violência, inclusive verbal, citei aqui, né, a violência que foi praticada, a agressão verbal, ao qual o digníssimo vereador foi suspenso, né, poderia ser até cassado o mandato dele por ter feito isso. Então, acho que nesse ponto de querer falar quem tem competência, eu acho que a incoerência está nisso. É isso que eu queria deixar. Muito obrigado, senhor. Desculpe a todos os senhores vereadores, a todos que nos acompanham. Não é interesse meu causar discórdia e discussão. Manifesto o meu ponto de vista. Todos os senhores vereadores aqui têm o direito e o dever de manifestar. Não precisa concordar comigo. Entendeu? Eu respeito a opinião de todos vocês. Não sou dono da verdade. Mas estou aqui passando o meu ponto de vista sobre o que eu entendo sobre a vida, sobre a política, como que a política pode interferir no andamento da vida da nossa cidade. Né? O prefeito está aí, ele vai sair, vai entrar outro. Para que brigar? Para que isso? A cadeira deve ficar. Vamos trabalhar para que a nossa prefeitura, a nossa administração seja o melhor possível, para o outro prefeito que entrar tiver condições de ser melhor ainda, e a nossa cidade crescer, prosperar, a nossa população ter o êxito que aspira. É isso que eu quero fazer. Não quero fazer maldade, não quero prejudicar ninguém, nada. Mas quando chega um momento desse, eu tenho que citar. Entendeu? Foi feita uma exoneração baseada numa denúncia e as consequências estão aí, a incoerência está aí. Né? O dinheiro público poder ser usado na saúde, na educação, vai ter que ser indenizado, pago os salários atrasados de quase 4 anos, e mais as indenizações, que não vão ser baratas, com certeza não vai ser. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado a todos. Obrigado. Com a palavra, a vereadora Suelene Almeida. Boa noite aos vereadores presentes, boa noite, servidores dessa casa, Pedro, Zé Marcílio. Desculpa. Senhor presidente, antes disso, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Sabe o projeto Direito das Mulheres? É que ele não se encontra na Câmara nem na Prefeitura. A respeito do Conselho das Mulheres? Isso. Sim, ele foi renovado e já foi passado para o Executivo, viu? Fica tranquilo. Porque até semana passada eu estive perguntando esse projeto, não estava ainda na... Vai ser pautado, fica tranquilo que ele já foi Não, renovado. é que não estava na Prefeitura, até quarta-feira, né? Porque depois quinta foi feriado. Eu mostrei para o vereador Marcos, o vereador Cláudio, né, vereador? Eu tive que afastar. E quando eu afastei, eu falei assim, por favor, entregue para o Executivo para eles analisarem, entendeu? Assim que eles analisarem, ele sobe de novo para cá e vai ser pautado já. Obrigada. Eu quero, né, fazer um agradecimento ao senhor prefeito e ao vice, né, como a semana passada eu já fiz também, né, ao Lucas, os operadores e os motoristas, né, pelo trabalho excelente que estão realizando lá para o lado da Boa Esperança. Eles começaram ali na Malhada, né, foram para o Galeano, Estevão Martins, né? Limoeiro, e eles continuam nesse trecho lá da Boa Esperança, que só vão sair de lá quando fizerem toda a manutenção que tem que ser feita, né? Então, quero agradecer mesmo, porque foi o que eu falei, se sai de um lugar e vai para o outro, fica sem fazer, depois quando volta precisa fazer tudo novamente, né? E também os bueiros lá, né? Hoje eu recebi áudios dos moradores lá, com bastante carinho, né? Mandei até para o prefeito que está em Belo Horizonte, né? Agradeço mesmo pelo carinho e atenção que os moradores de lá, né? Mandaram algumas fotos da estrada da semana passada, então realmente o trabalho lá está ficando excelente, né? Volto a cobrar a manutenção e a proteção da ponte ali da Cachoeirinha. É a última ponte, é a que faz divisa com Ponte Segura.
né, que continua chovendo, né, graças a Deus, e ela está desbarrancando os dois lados. Cobro também, né, assim que tiver oportunidade, puder, né, porque a gente tem que ver também, né, se realmente pode, né, como que tá as licitações do município, a lixeira ali na Vargem Grande, né, que continua depositando o lixo na beira da pista, a lixeira de reciclado para a feira do produtor. Então, eu gostaria que visse, né, a pedido dos moradores, né, com carinho esses pedidos que eu estou fazendo. Estou sempre reforçando. E agradeço a atenção do prefeito para me atender as indicações, que não peço nada para mim, graças a Deus. Eu peço para os munícipes, né, para as pessoas que realmente precisam, tanto da zona rural como da zona urbana. Agradeço as palavras aqui do vereador Danilo, né, graças a Deus, porque eu posso falar com orgulho, né? Sou mulher, mas sou mulher de palavra, sou uma mulher de ficha limpa, sou uma mulher transparente, né? Gostaria que todos chegassem no 5º mandato como eu estou chegando, finalizar com chave de ouro, né? Uma transparência de que 5 mandatos. Vocês veem que não foi fácil, né? O que eu já passei, mas Deus em primeiro lugar, Deus na frente, continuo, né, agradecendo a todo dia, né, um novo dia. Então, quero trabalhar assim, com honra para o povo que me trouxe até aqui, né, que eu devo ao povo. Né. Não julgo nenhum nem outro, se voltou, não voltou. Não importa o bairro, precisam, né, de mim para alguma coisa, estou sempre atenciosa. Aqui em Bom Brandão, fazendo parte de conselhos, como o, né, Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, Conselho Municipal do Idoso, recebendo denúncias, tomando providências. Então, agradeço a Deus por, né, por ter me dado tudo que eu tenho. Agradeço meus filhos, meus netos, que têm orgulho da mãe que tem e da avó que tem. Então, eu só tenho que agradecer a Deus e ao povo que confiou em mim, né, mais uma vez. Né. Muito obrigada, senhor presidente. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passamos à segunda parte, para a apreciação das proposições constantes da ordem do dia. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 035/2022. Por se tratar de segundo turno, o senhor dispensa a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, projeto de lei número 035/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei 035/2022, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, projeto de lei número 035/2022. Como voto o vereador Antônio Francisco Eleodoro? Sim. Como voto o vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Como voto o vereador Aristeu Brolese Filho? Sim. Como voto o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como voto o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa? Sim. Como voto o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como voto o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Como voto a vereadora Selene Almeida? Sim. O projeto de lei número 035/2022 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Senhor presidente. Sim. O projeto de lei 035. Esse já foi? Senhor presidente, por gentileza. Pois, isso não deu tempo de eu abrir a ordem aqui, mas em segundo turno encontram-se os projetos de lei 43, 44, 46 e 50. E em primeiro turno, os de número 47, Eu acabei 48, 49 e o 19. Sim, então, desculpa, então. Não, sem problemas. Foi muito bem lembrado, o vereador Tamarco, o vereador Danilo, a Selene também lembrou. Tá. É que no desenho normal aqui, ele foi mesmo indevidamente. Então, o projeto é o 43. Isso. Muito obrigado pela lembrança aí. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 043/2022. Por se tratar de segundo turno, o senhor dispensa a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, o projeto de lei número 043/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto?
Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 043/2022, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, projeto de lei número 043/2022. Como vota o vereador Antônio Francisco Eleodoro? Sim. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Como vota o vereador Aristeu Brolés Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danila Mâncio Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Como vota a vereadora Selene Almeida? Sim. O projeto de lei número 043/2022 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 044/2022. Por se tratar de segundo turno, o senhor dispensa a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, projeto de lei número 044/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 044/2022, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, projeto de lei número 044/2022. Como vota o vereador Antônio Francisco Eleodoro? Sim. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Como vota o vereador Aristeu Brolés Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danila Mâncio Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Como vota a vereadora Selene Almeida? Sim. O projeto de lei número 044/2022 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 046/2022. Por se tratar de segundo turno, o senhor dispensa a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, projeto de lei número 046/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 046/2022, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, projeto de lei número 046/2022. Como vota o vereador Antônio Francisco Eleodoro? Sim. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Não. Como vota o vereador Aristeu Brolés Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danila Mâncio Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Como vota a vereadora Selene Almeida? Sim. O projeto de lei 046/2022 foi aprovado em segundo turno por 7 votos favoráveis e 1 voto contrário do vereador Antônio Marcos Martins. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 050/2022. Por se tratar de segundo turno, o senhor dispensa a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, projeto de lei número 050/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto? Senhor presidente, Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. boa noite a todos os presentes. Boa noite, vereador. A quem nos acompanha pela transmissão da nossa Câmara Municipal e, porventura, também nos acompanhará. Apenas a título de informação, porventura não tenham acompanhado em primeiro turno, pois nós estamos aqui votando em segundo turno, 43, 44, 46 e 50 projetos de lei, apenas o 46 que trata de crédito suplementar, os demais tratam de crédito especial. E justifico aqui mais uma vez a questão do suplementar, por tratar-se já da nossa lei orçamentária, antecipando os 30% até então. E também entendimentos de Tribunal de Contas e Ministério Público de Contas. E os demais crédito especial, ingresso de valores para o município, para as obras em benefício da população. Obrigado, senhor presidente. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 050/2022, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 050/2022. Como vota o vereador Antônio Francisco Eleodoro? Sim. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Como vota o vereador Aristeu Brolés Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danila Mâncio Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim.
Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Como vota a vereadora Selene Almeida. Sim. O projeto de lei número 050/2022 foi aprovado por 8 votos favoráveis em segundo turno. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 047/2022. Projeto de lei número 047, de 8 de junho de 2022. Altera a PPA Quadriênio 2022-2025, Lei 2.438, de 29 de 11 de 2021, e abre no orçamento vigente, Lei 2.435, de 29 de 11 de 2021. Crédito adicional especial. Artigo 1º. Fica autorizada a inclusão das ações descritas abaixo na Lei 2.438, de 29 de 11 de 2021, PPA Quadriênio 2022-2025, vinculado ao programa já existente. Conforme a classificação abaixo, e abre o orçamento vigente, Lei 2.435, de 29 de 11 de 2021, LOA 2022. Crédito adicional especial na importância de R$ 125.050, distribuídos as seguintes dotações. Fundo Municipal de Saúde. Ações de vigilância, controle e assistência às arboviroses urbanas transmitidas pela Aedes. R$ 40.000. Material de consumo. Outros serviços de terceiros, pessoas jurídicas, R$ 15.050. Equipamentos e material permanente, R$ 70.000. Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de R$ 125.050. Artigo 3º. Fica autorizada a inclusão das ações de que trata o artigo 1º, no anexo de metas e prioridades da Lei de Diretriz Orçamentária para 2022. Artigo 4º. Fica ao Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar nas classificações autorizadas no artigo 1º, até o valor correspondente a 30% do referido artigo. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Bueno Brandão, 8 de junho de 2022. Projeto de lei estimado com impacto orçamentário e financeiro. Justificativo. Senhor Presidente, com os cordiais cumprimentos, vimos pelo presente caminhar esta igreja casa, projeto de lei que visa atender às necessidades do nosso município. O presente projeto de lei tem o escopo de solicitar autorização legislativa para abertura de crédito especial no orçamento vigente, consignando no mesmo as dotações orçamentárias 02, 10, 301, 0020, 2350, 0, 0, 0, 0, 3, 3, 90, 30, 00. 02, 10, 301, 0020, 2350, 0, 0, 0, 0, 3, 3, 90, 39, 00. 02, 10, 301, 0020, 2350, 0, 0, 0, 0, 4, 4, 90, 52, 00. Que subsidiarão as despesas com ações de vigilância, controle e assistência às arboviroses urbanas transmitidas pela Aedes aegypti, dengue, zika e chikungunya. Resolução SESI número 6.962. Recursos oriundos de transferência de recursos do SUS, do Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, no valor de R$ 125.050, sendo que para tanto altera-se as leis municipais, número 2.438, de 29 de novembro de 2021, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2022 a 2025. Lei Municipal 2.396, de 12 de junho de 2021. Lei de Diretriz Orçamentária, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2021, bem como a LOA, Lei Orçamentária Anual 2.435, de 29 de novembro de 2021. Sendo só que cumpre no momento, aproveitamos para renovar nossos protestos de estima e consideração. Bueno Brandão, 8 de junho de 2022. Atenciosamente, Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal.
Em discussão em primeiro turno, projeto de lei número 047/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 047/2022, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, projeto de lei número 047/2022. Como voto o vereador Antônio Francisco Eliodoro? Sim. Como voto o vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Como voto o vereador Aristeu Braleses Filho? Sim. Como voto o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como voto o vereador Danila Mâncio Alberto Costa? Sim. Como voto o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como voto o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Como voto a vereadora Selene Almeida? Sim. O projeto de lei número 047/2022 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 048/2022. Projeto de lei número 048, de 8 de junho de 2022. Altera o quadriênio 2022-2025, Lei 2.438, de 29 de 11 de 2021, e abre no orçamento vigente. Lei 2.435, de 29 de 11 de 2021, crédito adicional especial. Artigo 1º. Fica autorizada a inclusão das ações descritas abaixo na Lei 2.438, de 29 de 11 de 2021, TPA quadriênio 2022-2025, vinculado no programa já existente. Conforme a classificação abaixo, e abre no orçamento vigente. Lei 2.435, de 29 de 11 de 2021, LOA 2022, crédito adicional especial na importância de R$ 380 mil, distribuído às seguintes dotações. Fundo Municipal de Saúde, emenda ao incremento temporário PAB, R$ 300 mil, material de consumo. Emenda incremento temporário PAB, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$ 80 mil. O crédito, artigo 2º. O crédito aberto, na forma do artigo anterior, será coberto com recursos provenientes de R$ 380 mil. Artigo 3º. Fica autorizada a inclusão das ações de que trata o artigo 1º, no anexo de metas de prioridade da Lei de Diretriz Orçamentária para 2022. Artigo 4º. Fica ao Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar nas classificações autorizadas no artigo 1º, até o valor correspondente a 30% do referido artigo. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Bueno Brandão, 8 de junho de 2022. Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. O projeto de lei vem acompanhado do impacto orçamentário e financeiro. Justificativa. Senhor presidente, com os cordiais cumprimentos, vimos pelo presente caminhar esta grande casa, projeto de lei que visa atender à necessidade do nosso município. O projeto de lei tem o escopo de solicitar autorização legislativa para abertura de crédito especial no orçamento vigente, consignando no mesmo as dotações orçamentárias 02, 10, 301, 0020, 2303, 0000, 3390, 3000. 02, 10, 301, 0020, 2303, 0000, 3390, 3900, que subsidiarão as despesas com incremento temporário PAB, recurso oriundo da emenda parlamentar do deputado federal Duarte Bechir, no valor de 380 mil, sendo que, para tanto, altera-se a Lei Municipal número 2438, de 29 de novembro de 2021, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2022 a 2025. Lei Municipal 2396, de 12 de junho de 2021. Lei de Diretriz Orçamentária, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2021, bem como a LOA, Lei Orçamentária Anual, número 2485, de 29 de novembro de 2021. Sendo só que cumpre no momento, aproveitamos para renovar nossas protestas de estima e consideração. Bueno Brandão, 8 de junho de 2022, atenciosamente, Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Em discussão em primeiro turno, o projeto de lei número 048/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto? Senhor presidente, Com a palavra,
o vereador Antônio Marcos Martins. É claro que, como está aqui no projeto, tratando de crédito especial, eu só queria chamar a atenção numa questão aqui. Eu posso estar enganado, até porque vem aqui de maneira reduzida a palavra, mas leva a crer que seja isso. Em ambos os quadros, em ambas as ações orçamentárias, a 894 e a 895, emenda REL, deve ser emenda de relator, pelo que se encontra aqui nos dois quadros. Eu me lembro bem sobre essa questão, e houve uma discussão esse ano, inclusive, mas aí a nível federal, das emendas de relator, junto até o próprio Supremo Tribunal Federal, que determinou que elas fossem suspensas até que se desse a devida transparência. No caso, o Congresso Nacional, recursos federais aqui, como mencionou-se na justificativa, nós estamos aqui tratando de emenda estadual. Mas também hoje eu li uma reportagem, salvo engano, no jornal O Tempo, desta questão também, inclusive de escolha de pré-candidato a vice-governador de Minas sobre a questão de emenda de relator. Está tendo uma dúvida sobre essa questão, pelo direcionamento muito maior dessas emendas para determinados parlamentares e os outros parlamentares sem ter acesso às mesmas. Ou seja, não está tendo a devida transparência. Não estou falando que é este caso. Mas o porquê que a emenda de relator é importante? Eu ouvi uma frase quando estive em Brasília, eu achei a frase muito interessante. Os brasileiros querem mais Brasil e menos Brasília. E como isso pode ser feito além do bom trabalho dos deputados, senadores e também isso a nível estadual? Principalmente, nós não podemos citar isso a nível municipal porque as nossas emendas são de alcance curto, mas lá em cima o valor é muito maior, através de emendas. É uma forma dos congressistas chegarem até os municípios, até as pessoas, até a população, através também, além do trabalho legislativo, nas emendas de relator. Então, apenas, a hora que eu li aqui, acompanhei também a leitura do senhor secretário, eu prestei atenção nessa questão de emenda de relator. E o município já não é a primeira vez que ele vem sendo agraciado com emenda de relator. No caso, voltando ao objetivo do projeto, abertura de crédito especial no valor de 380 mil, senhor presidente. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 048/2022, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, o projeto de lei número 048/2022. Como voto, o vereador Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Como voto, o vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Como voto, o vereador Aristeu Golés Filho. Sim. Como voto, o vereador Cláudio Aparecido Borba. Sim. Como voto, o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Como voto, o vereador José Wilson Domingues. Sim. Como voto, o vereador Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Como voto, a vereadora Selene Almeida. Sim. O projeto de lei número 048/2022 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 049/2022. Projeto de lei número 049, de 8 de junho de 2022. Altera PPA quadriênio 2022 a 2025, Lei 2.438, de 29/11/2021. E abre no orçamento vigente, Lei 2.435, de 29/11/2021, crédito adicional especial. Artigo 1º. Fica autorizada a inclusão das ações descritas abaixo na Lei 2.438, de 29/11/2021, PPA quadriênio 2022-2025, vinculado ao programa já existente, conforme a classificação abaixo e abre no orçamento vigente. Lei 2.435, de 29/11/2021, LOA 2022, crédito adicional especial na importância de R$ 361.840,56,
distribuído as seguintes dotações: Fundo Municipal de Saúde, fortalecimento de ações de imunização, resolução SESI, R$ 180.140,56. Obras e instalações, fortalecimento de ações de imunização, resolução SESI, R$ 181.000, equipamentos e materiais permanentes. Artigo 2º. O crédito aberto, na forma do artigo anterior, será coberto com recursos provenientes de R$ 361.840,56. Artigo 3º. Fica autorizada a inclusão das ações de que trata o artigo 1º, no anexo de metas e prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar na classificação autorizada no artigo 1º até o valor correspondente a 30% do referido artigo. Artigo 5º. Estará em vigor na data da sua publicação. Mano Brandão, 8 de junho de 2022. Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. O projeto de lei vem acompanhado como estimativa de impacto financeiro. Justificativo. Senhor Presidente, com os cordiais cumprimentos, vimos pelo presente caminhar a esta grande casa projeto de lei que visa atender a necessidade do nosso município. O presente projeto de lei tem o escopo de solicitar autorização legislativa para abertura de crédito especial no orçamento vigente, consignando no mesmo as dotações orçamentárias 0210 301 0020 1321 0000 490 51 00 0210 301 0020 1321 0000 490 5100, que subsidiarão as despesas com aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o fortalecimento das ações de imunização. Recursos oriundos de transferência de recursos do SUS, do Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, no valor de R$ 361.840,56, sendo que, para tanto, altere-se a Lei Municipal 2.438, de 29 de novembro de 2021, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2022 a 2025. Lei Municipal 2.396, de 12 de junho de 2021. Lei de Diretriz Orçamentária, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2021, bem como a LOA, Lei Orçamentária Anual 2.435, de 29 de novembro de 2021. Sendo só que cumpre o momento, aproveitamos para renovar nossos protestos de estima e consideração. Mano Brandão, 8 de junho de 2022. Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. Em discussão em primeiro turno, projeto de lei número 049/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 049/2022, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, projeto de lei número 049/2022. Como vota o vereador Antônio Francisco Eliodoro? Sim. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Como vota o vereador Aristeu Golés Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danilo Amante Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Como vota a vereadora Selene Almeida? Sim. O projeto de lei número 049/2022 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 019/2022. Já foi muito tempo, né? Ainda não, Joaquim. Não tem 19, vereador? Por favor, 19 Deixa eu dar uma olhada, senhor presidente. Só um instante, por gentileza. Tem sim, está na pauta. É aí. Depois tem o senhor a senhora. Da senhora é o... Senhor presidente, na pauta encontra-se o 19, é a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Isso. Obrigado. Ah, sim.
Leitura pelo secretário do projeto de lei número 019/2022. Projeto de Lei 019/2022. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2023 e das outras providências. A Câmara Municipal de Bano Brandão, Estado de Minas Gerais, aprovou e o prefeito municipal sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. São estabelecidas em cumprimento ao disposto no artigo 165 do parágrafo 2º da Constituição da República e na Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do Exercício Financeiro de 2023, compreendendo. Inciso 1. As metas e prioridades da administração pública municipal. Inciso 2. Orientações básicas para a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Inciso 3. Disposições sobre a política de pessoal e serviços extraordinários. Inciso 4. Disposições sobre a receita e alterações na legislação tributária do município. Inciso 5. Equilíbrio entre receita e despesa. Inciso 6. Critério e forma de limitação de empenho. Inciso 7. Normas relativas ao controle de custo e avaliação dos recursos dos programas financiados com recursos dos orçamentos. Inciso 8. Condições e exigência para a transferência de recursos a entidades públicas e privadas. Inciso 9. Autorização para o município auxiliar os custeios de despesas atribuídas a outros entes da federação. Inciso 10. Parâmetros para a elaboração da programação financeira de cronograma mensal de desembolso. Inciso 11. Definição de critérios para inícios de novos projetos. Inciso 12. Definição das despesas consideradas irrelevantes. Inciso 13. Incentiva a participação popular. Inciso 14. As disposições gerais. Seção. Suas metas e prioridades da administração pública municipal. Artigo 2º. Em consonância com o disposto no artigo 165 do parágrafo 2º da Constituição da República, atendida às despesas que constituem obrigação constitucional ou legal do município, as ações relativas à manutenção e funcionamento dos órgãos da administração direta e das entidades da administração indireta. As metas e as prioridades para o exercício financeiro de 2023 correspondem às ações específicas no anexo de metas e prioridades que integra esta lei, de acordo com os programas e ações estabelecidos no plano plurianual relativo ao período de 2022 a 2025, as quais terão precedência na alocação de recursos da Lei Orçamentária de 2023 e na sua execução, não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas. Parágrafo 1º. O projeto de lei orçamentário para 2023 deverá ser elaborado em consonância com as metas e prioridades estabelecidas na forma do caput deste artigo. Parágrafo 2º. O projeto de lei orçamentário para 2023 conterá demonstrativo da observância das metas e prioridades estabelecidas na forma do caput deste artigo. Seção 2. Das orientações básicas para a elaboração da lei orçamentária anual. Subseção das diretrizes gerais. Artigo 3º. As categorias de programação de que trata esta lei serão identificadas por funções, subfunções, programas, atividades, projetos, operações especiais, de acordo com as condições da Portaria SOP, número 42 de 1999, da Portaria Interministerial STN SOP, número 163 de 2021, e da Lei do Plano Plurianual relativo ao período 2022-2025. Artigo 4º. O orçamento fiscal de investimento discriminará as despesas, no mínimo por elementos de despesa, conforme o artigo 5º da Lei nº 4.320, de 64. Artigo 5º. O orçamento fiscal de investimento compreenderão o programa dos poderes do município, seus fundos, órgãos, autarquias, fundações, empresas públicas dependentes e demais entidades em que o município, direta ou indiretamente, detém as maiores
maioria do capital social, com direito a voto e que recebam recursos do Tesouro Municipal. Artigo 6º. O projeto de lei orçamentária que o Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal será constituído de: inciso 1º, texto da lei. Inciso 2º, documentos referenciados no artigo 2 e 22 da Lei 4.320 de 1964. Inciso 3, quadros orçamentários consolidados. Inciso 4, anexo do orçamento fiscal discriminando a receita e a despesa na forma definida nesta lei. Inciso 5, demonstrativo e documentos previstos no artigo 5º da Lei Complementar nº 101 de 2000. Inciso 6, anexo do orçamento de investimento e que se refere ao artigo 165 do parágrafo 5º, inciso 2 da Constituição da República, na forma definida nesta lei. Parágrafo 1. Acompanharão a proposta orçamentária, além dos demonstrativos exigidos pela legislação em vigor, definido no caput, os seguintes demonstrativos. Inciso 1. Demonstrativo da receita corrente líquida, de acordo com o artigo 2º, inciso 4, da Lei Complementar nº 101 de 2000. Inciso 2. Demonstrativo de recursos a serem aplicados na manutenção e desenvolvimento no ensino e no ensino fundamental, para fins de atendimento do disposto no artigo 212 da Constituição da República e no artigo 60 do ato das disposições constitucionais transitórias. Inciso 3. Demonstrativo dos recursos a serem aplicados no Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação, para fim do atendimento ao artigo 60 do ADCT, com as alterações introduzidas pela Emenda Constitucional número 53 de 2006 e a respectiva Lei 14.113, de 25 de dezembro de 2020. Inciso 4. Demonstrativo dos recursos a ser aplicados nas ações e serviços públicos de saúde, para fim do atendimento aos dispostos na Emenda Constitucional número 29 de 2000. Inciso 5. Demonstrativo da despesa com pessoal, para fim de atendimento do disposto no artigo 169 da Constituição da República e na Lei Complementar nº 101 de 2000. Artigo 7. A estimativa da receita é a fixação da despesa constante do projeto de lei orçamentária de 2023 serão elaborados a valores correntes do exercício de 2022, projetados ao exercício a que se refere. Parágrafo único. O projeto de lei orçamentária atualizará a estimativa da margem da expansão das despesas, considerando os acréscimos de receita resultante do crescimento da economia e da evolução de outras variáveis que apliquem aumento da base de cálculo, bem como alterações da legislação tributária, devendo ser garantido, no mínimo, as metas de resultados primários e nominal estabelecidos nesta lei. Artigo 8. O Poder Executivo colocará à disposição do Poder Legislativo, no mínimo, 30 dias antes do prazo final, para encaminhamento de sua proposta orçamentária, os estudos e a estimativa da receita para o exercício subsequente, inclusive da corrente líquida, e as respectivas memórias de cálculo. Parágrafo único. As entidades da administração indireta ao Poder Legislativo, se for o caso, encaminharão ao órgão central a contabilidade do Poder Executivo, até 15 dias antes do prazo definido no caput, o estudo e as estimativas da sua receita orçamentária para o exercício subsequente e a respectiva memória de cálculo, para fim de consolidação da receita municipal. Artigo 9. O Poder Legislativo e as entidades da administração indireta encaminharão aos órgãos central de contabilidade do Poder Executivo até 15 de setembro de 2022, sua respectiva proposta orçamentária, para fim de consolidação do projeto de lei orçamentária. Artigo 10. Na programação das despesas, não poderão ser fixadas despesas sem que
estejam definidas as respectivas fontes de recursos, de forma a evitar o comprometimento do equilíbrio orçamentário entre as receitas e a despesa. Artigo 11. A lei orçamentária discriminará nos órgãos da administração direta e nas entidades da administração indireta responsáveis pelo débito. As dotações destinadas aos pagamentos de precatórios judiciais em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição da República. Parágrafo 1º. Para fim de acompanhamento, controle e centralização, os órgãos da administração direta e as entidades da administração indireta submeterão os processos referentes ao pagamento de precatório e apreensão da Procuradoria do Município. Parágrafo 2º. Os recursos alocados para o fim previsto no caput deste artigo não poderão ser cancelados para abertura de créditos adicionais com outras finalidades, exceto no caso de saldo orçamentário remanescente ocioso. Artigo 12. O orçamento de investimento previsto no artigo 165 do parágrafo 5º, inciso 2, da Constituição da República será representado para cada empresa em que o município, direto ou indiretamente, detém as maiorias do capital social com direito a voto. Parágrafo único. O detalhamento das fontes de financiamento do investimento de cada entidade referida neste artigo será feito de forma a evidenciar os recursos. Inciso 1º, gerados pela empresa. Inciso 2º, oriundos de transparência do município. Inciso 3, oriundos de operações de crédito interna e externa. Inciso 4, de outras origens que não as compreendidas nos incisos anteriores. Artigo 13. A administração da dívida pública municipal interna e externa tem por objeto principal minimizar custo, reduzir o montante da dívida pública e viabilizar fontes alternativas de recursos para o Tesouro Municipal. Parágrafo 1º. Deverão ser garantidos na lei orçamentária os recursos necessários para pagamento da dívida. Parágrafo 2º. O município, por meio de seus órgãos e entidades, subordinará-se às normas estabelecidas na Resolução nº 40 de 2021 do Senado Federal, que dispõe sobre os limites globais para o montante da dívida pública consolidada da dívida pública mobiliária, em atendimento ao disposto no artigo 52, incisos 6 a 9, da Constituição da República. Artigo 14. Na lei orçamentária para o exercício de 2023, as despesas com amortização, juros e demais encargos da dívida serão fixados com a base das operações contratadas. Artigo 15. A lei orçamentária poderá conter autorização para a contratação de operações de crédito pelo Poder Executivo, a qual ficará condicionada ao atendimento das normas estabelecidas na Lei Complementar 101 de 2000 e na Resolução 43 de 2021 do Senado Federal. Artigo 16. A lei orçamentária poderá conter autorização para a realização de operações de crédito por antecipação de receita orçamentária, desde que é observado o disposto no artigo 38 da Lei Complementar 101 de 2000 e atendidas as exigências estabelecidas na Resolução nº 43 de 2021 do Senado Federal. Artigo 17. A lei orçamentária terá reservas de contingências constituídas inclusivamente com recursos do orçamento fiscal e será equivalente a 1% da receita corrente líquida prevista na proposta orçamentária de 2023, destinada ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e reforços das dotações orçamentárias que tornam insuficientes. Artigo 18. Para fins... Eu queria fazer uma consulta ao plenário, devido à extensão do projeto, que ele é muito grande. O projeto que ora nós colocamos aqui para votação é o 019/2022, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2023.
2023. Né? Devido à extensão do projeto, eu queria a anuência dos nobres pares para que o nobre secretário leia só a mensagem, porque o projeto ele já foi protocolado dia 13 de abril de 22, e ele vem acompanhado das metas fiscais, das mensagens, e vai do artigo 1º até o artigo 57. E mais as mensagens, né? E mais Os anexos. isso, mais os anexos, que está anotado aqui. Mais os anexos. Então, eu queria essa compreensão dos nobres pares e, se Vossas Excelências concordam do nobre vereador Leandro, primeiro secretário, leia só a mensagem. Com certeza, senhor presidente. Então, está aprovada se nós vamos ficar até amanhã lendo, vereador Leandro. Então, por favor, a mensagem. Mensagem 001-2022. Senhor Presidente, faço cordiais cumprimentos e pelo presente encaminhar esta grande casa com apenas o projeto de lei de diretriz orçamentária que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da lei orçamentária do exercício de 2023, conforme disposto no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição da República. O projeto de lei em pauta objetivo orientar a elaboração da lei orçamentária anual, atendendo a todos os requisitos legais previstos no artigo 161 do parágrafo 2º da Constituição da República e na Lei Complementar número 101 de 2000, compreendendo. Inciso 1. As metas e prioridades da administração pública municipal. Inciso 2. Orientações básicas para a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Inciso 3. Disposições sobre a política de pessoal e serviços extraordinários. Inciso 4. Disposições sobre as receitas e alterações na legislação tributária municipal. Inciso 5. Equilíbrio entre a receita e despesa. Inciso 6. Critérios e formas de limitação de empenho. Inciso 7. Normas relativas ao controle de custo e avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos. Inciso 8. Condições e exigências para transferência de recursos de entidades públicas e privadas. Inciso 9. Autorização para o município auxiliar ao custeio de despesas atribuídas a outros entes da Federação. Inciso 10. Parâmetros para a elaboração da programação financeira e do cronograma mensal de desembolso. Inciso 11. Definição de critérios para início de novos projetos. Inciso 12. Definição de despesas consideradas irrelevantes. Inciso 13. Incentivo à participação popular. Inciso 14. Disposições gerais. Os dispositivos constantes no presente projeto de lei são de extrema importância para que a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2023 contenha a base necessária para que o governo municipal alcance seus objetivos. Em cumprimento aos dispostos no artigo 4 da Lei Complementar 101 de 2000, integram o projeto de lei de diretriz orçamentária. Anexo de metas fiscais, anexo de riscos fiscais, anexo de metas e prioridade da administração. Diante do exposto, senhor presidente, submetemos o presente projeto de lei à consideração de Vossa Excelência e nobres edis, esperando que a mesma venha a merecer uma acolhida favorável. Reiteramos nossa oportunidade a Vossa Excelência e a seus pares. Os nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Bueno Brandão, 13 de abril de 2022, Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Em discussão, em primeiro turno, projeto de lei número 019/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. Nós temos o PPA, vigor até 2025, que é o plano plurianual, 4 anos. Ele sempre passa um ano posterior à próxima gestão. Nós temos a LDO, que são diretrizes, que é o que nós estamos aqui trabalhando, e depois tem o orçamento anual,
que vem especificando departamento por departamento, secretaria por secretaria, ação por ação e assim por diante. A lei orçamentária anual, a LOA, é mais detalhada. Eu só abro algumas observações aqui, e a qual, de minha parte, vejo pertinência. Primeiramente, na questão do demonstrativo 10, das operações de crédito internas, que é a questão dos empréstimos, né? E aqui tem alguns dados bastante interessantes. Por exemplo, o comparativo de 2020, 2021, o que espera 2022, que já está em vigor, né? E 2023, 2024 e 2025, a LDO trouxe aqui o valor de R$1 milhão para cada ano, né? Apenas uma lembrança recente, que nos foi apresentado aqui pelo senhor contador da Prefeitura, controle interno da Prefeitura, o senhor Francisco Aparecido Domingues, o quanto que, graças a Deus, o nosso município se encontra bem financeiramente, com mais de R$11 milhões em caixa. Muito além do que é a nossa dívida hoje consolidada. Outra questão importante também é a questão sobre as nossas emendas impositivas. No artigo 42 do próprio projeto aqui, fala sobre a questão de obediência dos prazos do parágrafo 14 do artigo 166 da Constituição da República. Eu, sinceramente, eu não sei se eu não consegui enxergar, mas dentro do mesmo não existe prazo. Até porque os seus incisos, a grande maioria dos incisos, foi revogada desse parágrafo 14 do artigo 166. Mas quando a gente observa, nós temos a questão que a Câmara deve enviar até 15 de setembro para o Executivo a mensagem das suas despesas para, então, a feitura da lei orçamentária anual. Talvez aí seja uma referência para também a mensagem das nossas emendas impositivas, o 15 de setembro. Talvez, né? Porque se for para nós observarmos, a questão das emendas impositivas encontra-se especificamente dentro do artigo 42. Outra questão que é sempre também posta a observância é metas e prioridades da administração, o que muito nos chama atenção, e principalmente a população. Deixa eu só chegar aqui, por gentileza. Aqui, metas e prioridades da administração. Tem aqui a construção do Parque Municipal com o Lago, também o manilhamento de águas pluviais em área urbana. Isso está dentro de qualidade de vida urbana, interesse social. Renda e ligações viárias, pavimentação de estradas rurais. Eles esperam para 2023 a pavimentação de 5 quilômetros. E também a construção de pontes e bueiros. Aqui só é um número, se a gente pode chamar hipotético, de 1. A aquisição de veículos, uma aquisição, também acho um número hipotético. E aqui vem as obras em andamento e aquilo que em conservação do patrimônio público. A infraestrutura do loteamento popular, do loteamento Vem Morar Melhor 1 e 2, né, com o início de fevereiro de 2022, inclusive as obras estão aí em condução, e a finalização em abril de 2023. E pavimentação da estrada Boni Brandão Munhoz, 8,4 quilômetros, o início agosto de 2022, o término um ano depois, agosto de 2023. Projetos a iniciar: calçamento de trechos de estradas vicinais mais íngremes, né? Agosto de 2022, também dezembro de 2023. A cobertura do pátio da Escola Jerusa da Veiga Lima,
né? Inclusive, isso já foi executado, né, que é a pré-escola, agosto de 2022 a agosto de 2023. Pode ser que do pátio externo, perdão, talvez aonde fica lá os brinquedos. Aí, no caso, aquele pátio foi coberto, foi o pátio interno, perdão. Eu não vi a palavra externo agora que eu observei. Iluminação pública, o restante das trocas de lâmpada por LED, que tem algumas ruas que ainda não foram trocadas. A pavimentação asfáltica da estrada de Monte Sião, para Monte Sião, né, Bueno Brandão, Monte Sião, em alguns trechos mais íngremes, agosto de 2022, e término de agosto de 2023. E, por fim, o término do ginásio poliesportivo, o qual já foi, inclusive, licitado, abril de 2022 e março de 2023. Há também que a gente prestar atenção na questão da arrecadação, o quanto que o município nosso melhorou a arrecadação nestes últimos anos. Inclusive, a pretensão para esse ano é mais de 50 milhões de reais e para o ano de 2023, em torno de 43 milhões de reais. Tem uma diferença, mas isso é uma previsão, né? O que aconteceu em 2022, por exemplo, que em 2021, que excedeu a previsão. A previsão foi a menor. Isso é importantíssimo para que aí o executivo possa ter uma noção de arrecadação e como ele se comporta na execução do orçamento em si, inclusive abrigando questões, por exemplo, de despesa continuada, que é o pagamento de servidores, que é bom lembrar que nós temos um projeto de lei complementar que trata deste assunto dentro da Câmara Municipal, revisão geral. E é bom a gente lembrar dessa questão, que é uma questão bastante discutível, inclusive é uma questão constitucional. Obrigado, senhor presidente. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 019/2022, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, projeto de lei número 019/2022. Como voto o vereador Antônio Francisco Eleodoro? Sim. Como voto o vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Como voto o vereador Aristeu Blales Filho? Sim. Como voto o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como voto o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa? Sim. Como voto o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como voto o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Como voto o vereador Selene Almeida? Sim. O projeto de lei número 019/2022 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário da moção de pesar número 002/2022 da vereadora Selene Almeida. Moção de pesar número 002/2022. Senhores vereadores, a vereadora que esta subscreve propõe que, após tramitação regimental, seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Antônio dos Santos, ocorrido no dia 13 de junho de 2022 nesse município. Propõe ainda que, da decisão da casa, se dê conhecimento à família enlutada, na pessoa de sua esposa, senhora Maria das Graças Barbosa Santos. Plenário, vereador Jorge Borges de Paula, aos 20 dias do mês de junho de 2022. Vereadora Suelene Almeida. Em votação em turno único, a moção número 002/2022. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovada por unanimidade. Informo aos senhores vereadores que, tendo em vista o disposto do artigo 234 do Regimento Interno, os projetos de lei número 043, 044, 046, 050 de 2022, ora aprovado em segundo turno, serão apreciados também em redação final nessa mesma reunião. Suspendo os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente o parecer de redação final dos mencionados projetos de lei. Os senhores vereadores dispensam os 10 minutos? Sim. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 043/2022. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Desculpa, eu atropelei. Desculpa.
após a suspensão dos trabalhos. O nobre vereador, por favor. Obrigado, vereador. Reaberto os trabalhos, solicito ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a gentileza de apresentar o parecer dos projetos mencionados. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 043/2022. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 043/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não mais havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei 043/2022, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 043/2022. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 044/2022. Senhores vereadores, dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 044/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final dos projetos de lei número 044/2022, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 044/2022. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 046/2022. Senhores vereadores, dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 046/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 046/2022, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 046/2022. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 050/2022. Senhores vereadores, dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 050/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 050/2022, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 050/2022. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.